Amém, irmãos? Então vamos lá. A palavra que eu vou trazer hoje são várias passagens, né? Mas o tema principal que vai permear todas essas palavras aqui tem a ver com o nosso coração como um terreno fértil ou não o suficiente para absorver a palavra de Deus. E eu vou continuar até um trecho aqui que eu já li no sábado lá com os irmãos. No sábado eu falei um pouco sobre orgulho, né? Sobre o orgulho que nós temos, que muitas vezes nos impede de nos relacionar com Deus. E está lá em João 8. Eu vou dar continuidade ao finalzinho ali de João 8. Pode abrir a partir do 32. Pode ser na área, que aqui está na área. A partir do 32 ali, vamos fazer a leitura. Antes ali, o Jesus está num diálogo com alguns fariseus e alguns escribas, né? E aí chega um trecho que, ali no 31, ó, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, dentro de um grupo de escribas e judeus ali, teve um determinado grupo ali que já deu um certo ouvido a Deus a mais, assim, a Jesus. Que ele fala, tá, então esse grupo aqui que creu, vou continuar falando com eles. Foi essa interpretação que eu tive. E aí ele fala, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Replicou-lhes, pois Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-se eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele que me enviou. E aí o foco o trecho principal que eu quero trazer está no 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E a gente pode parar por aí no 43. O contexto ali é o seguinte, Jesus se apresenta para o povo judeu de uma forma que assim, os judeus eles não esperavam e não esperam ainda. Né? O judeu ele esperava, segundo a profecia deles lá, um Messias assim, um líder político, um líder militar, uma pessoa de grande relevância que iria unir o povo, ia fazer grandes maravilhas. E mesmo muitos deles ali caminhando com Jesus, Jesus ia nas sinagogas, mesmo muitos deles vendo os milagres que Jesus fazia, mesmo Jesus se apresentando e explanando para eles tudo que Deus tinha passado para ele, né? Ele fala, eu não falo de mim, eu falo do meu pai que me enviou. Mesmo dele trazendo tudo ali para convencer, digamos assim, os judeus eles não se convencem, eles não acreditam, não creem. E assim, no final das contas, eles não tiveram fé suficiente para acreditar que o Jesus que estava se apresentando ali era o próprio Deus. Então, esse trecho aí, eu vou fazer um link dele agora. Ele fala, ó, por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus já sabia, né? Tanto que ele dá a resposta embaixo. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, existia algo ali nos judeus que impedia eles de entender a palavra de Deus, de conseguir captar, de conseguir internalizar e absorver a palavra de Deus. E aí, nós vamos abrir agora lá em Mateus 13. Uma parábola conhecida por todos, que é a parábola do semeador. Né? Ela está em Mateus 13, Lucas 8 e Marcos 4. Aí eu vou fazer um parênteses aqui com o que nós vimos ontem lá no culto. Né? Nós fomos ao culto ontem lá no GAP, e aí vindo para cá, no caminho lá do culto aqui para cima, nós viemos comentando sobre a palavra.
E aí o coronel Dantas fez um comentário sobre a passagem que o irmão trouxe lá e o que vinha depois, né? Que aquela questão de Jesus estar na tempestade com os discípulos e a interpretação, uma revelação maior que o coronel trouxe para a gente ali, que eu realmente na hora lá também não parei para pensar, é que após a tempestade viriam outras coisas piores, né? Ia ter o endemoniado, ia ter várias situações que os discípulos iam passar com Jesus e eles tiveram que ter a fé deles provada ali naquela passagem pelo mar. Então o foco principal não era apenas de Jesus livrar eles da tempestade, era de Jesus provar a fé deles terem convicção, né? Deles se olharem para si próprios, como diz a palavra lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Pô, será que eu estou tendo fé suficiente? Será que eu estou de fato firme o suficiente para seguir com Jesus? Para praticar as mesmas obras que ele está praticando? Então, foi esse contexto. E aí, complementarmente a isso, eu puxei um pouquinho para trás e fui ali em Lucas 8. E aí ele fala da parábola do semeador. E aí eu fui meditando na parábola do semeador, e aí, só que assim, eu gostei mais da forma que Mateus trouxe. Então vamos fazer a leitura de Mateus 13, que eu acho que ele traz coisas a mais ali que é interessante aqui porque eu quero passar. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, inicialmente, a gente já percebe que era uma quantidade grande de gente, né? E Jesus teve que sair ali de onde estava a multidão e ir para dentro de um barco. Eu imagino que a parte da praia ali estava lotada, né? E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo lhe disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aí eu faço uma pausa aqui, que o link que eu queria fazer lá com aquele de João 43 é com essa parte aí que ele fala: olha, a vocês aqui, que são os meus discípulos, é dado os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então Jesus ele trouxe uma proposta de reino dos céus que ia de encontro, era totalmente contrária ao que muitos tinham. Aquele conceito de reino que eles tinham era um reino físico. Era um reino de um Jesus que vinha para reinar fisicamente com eles, e não um reino dos céus, né? Não um reino de renúncia, de humildade. Era um reino cheio de orgulhos, de pompas, que os próprios fariseus já praticavam ali. Então ele fala: ó, a vocês aqui, vocês estão separados para conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Lá em João, um pouquinho antes ali da parte que eu li, Jesus ele fala que se eles fossem realmente filhos de Deus, não tentariam matar Jesus. Então é mais ou menos o que ele está fazendo uma analogia ali com Mateus 13, essa parte ali, ó, que vendo e ouvindo Jesus, eles não estavam de fato ouvindo. Eles estavam cegos e surdos para aquilo que Jesus... É como as pérolas aos porcos, né? Você joga pérolas aos porcos, vai chegar uma hora que ele vai te atacar, porque ele acha que aquilo ali que você está agredindo. Ele não sabe o que é uma pérola. Então o judeu ele não consegue identificar a palavra de Deus como uma palavra de salvação. Tanto que antes Jesus se apresenta como alguém que vai libertá-los. E eles falam: vou libertar de quê? Eu não preciso ser liberto de nada. Né? Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Assim, espiritualmente falando, né? Porque o povo judeu foi escravo durante vários períodos da história.
Mas naquele momento ele está dizendo, olha, espiritualmente nós somos perfeitos aqui, ó, cumprimos toda a lei, não precisamos de liberdade alguma. E aí Jesus se apresenta. Vocês acham, né, assim, parafraseando, vocês acham que não precisam, mas o coração de vocês está cheio de pecados, está distante de mim, vocês precisam de mim, que venho do Pai, do próprio Pai, estou me apresentando aqui. Eu sou a verdadeira liberdade, vim trazer a liberdade do pecado. E aí vamos voltar lá para Mateus 13, né? Porque o coração desse povo está endurecido, a gente já leu. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E aí vai começar, né, a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa aí já é a parte da explicação. Então, vou fazer uma pausa aqui para tentar trazer aqui o meu rascunho aqui, né? A gente pode observar ali na semeadura 4 grupos, né? O primeiro grupo, ele diz que a semente cai num terreno, quer dizer, a semente cai e vem as aves e comem, né? E levam. E aí explica aí no 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, trazendo assim para os nossos dias, a gente pode interpretar isso aí como aquele povo que estava ali caminhando, às vezes, com Jesus, ou aqui, está indo para a igreja, está ouvindo uma palavra, né? Mas aí, saindo da igreja, a pessoa já se dispersa facilmente. Ou saindo aqui, a gente está aqui no nosso grupo aqui de tarde, meditando na palavra de Deus, e aí vai para a sessão, qualquer coisinha já dispersa a pessoa. Ela não consegue, de fato, absorver. A palavra, na verdade, nem chega a entrar no coração dela, né? Arrebata o que foi semeado no coração. Então a semente cai lá e já vem algo e já tira, né? Não consegue gerar nem raiz, que dirá fruto, né? A semente ela é rapidamente tirada do coração daquela pessoa. E aí, esse é o primeiro grupo. Seria um grupo, assim, digamos, mais disperso, mais distante, mais ímpio, né? E aí o segundo grupo são aquela semente que cai num terreno cheio de pedras e que ela não tem raiz suficiente. Então ela fica ali na superfície, até cresce rápido, mas ela, como não tem raiz, vem o sol e seca. Ela não consegue crescer, né? Não tem um crescimento. Então, trazendo para os nossos dias, ou trazendo até para aquele público que estava lá, pessoas que absorveram a palavra, que chegaram até reconhecer a Jesus de um certo ponto, conseguiram caminhar com ele até um certo ponto, mas que chegou, por exemplo, os discípulos ali, durante a travessia deu aquela vacilada, não teve fé suficiente, ou nós mesmos ali, estamos ali aqui estudando a palavra de Deus, mas não temos uma raiz suficiente para quando chegar naquele dia, olha, agora tudo que você aprendeu, vamos lá, bota em prática aí, renuncia. Vamos lá, chegou agora, tempestade. E aí, como é que vai ser seu comportamento? É aquele grupo que, embora tenha entrado no coração a palavra de Deus, ele não tem raiz suficiente. Ele não tem algo que vá afirmá-lo quando realmente ele for provado. Quando tiver algo que vá provar aquela fé, aquela raiz, ele não tem o suficiente. Então vem o sol, né? Que fala ali o sol, ou uma aprovação, ou uma dificuldade e seca. E a pessoa não consegue dar continuidade naquela caminhada com Jesus. E o terceiro grupo já é o grupo, digamos assim, os mais antigões na fé, né? Os que eles conseguem receber a semente, o terreno ali. Estou fazendo comparações aqui, irmãos. Ó, Jesus como semeador, a palavra dele como a semente, só para a gente se situar. O terreno seriam os corações das pessoas que estão ouvindo aquela palavra ali. E nós, no caso, né? Então, o terceiro grupo é o dos espinhos, né? Que fala que a semente ela chega a entrar, existe lá uma raiz, mas quando ela cresce junto a espinhos. Ela cresce junto a outras coisas que não vão permitir um crescimento adequado. Então ela até cresce, mas ela não cresce de forma adequada. Ela cresce, parafraseando assim, na vida ministerial. Uma pessoa que tem um arcabouço teológico, pessoa que tenta ali a todo instante, realmente de boa vontade, de coração aberto, tenta seguir a Jesus. Mas chega um certo momento que outras coisas da vida dela
como está dizendo ali, ó, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, vamos parafrasear aqui, os eventos da igreja, os cultos, as atividades, o dia a dia, a educação dos filhos, aquilo ali vai tomando o lugar de Jesus, vai tomando o lugar da palavra, do principal, do cerne que Jesus chamou ela. Jesus chamou ela para isso, mas ela se enche de tantas coisas que muitas das vezes não são da vontade de Deus, que todas essas coisas que muitas vezes são lícitas impedem ela de frutificar, que é o fim de todas as coisas é a frutificação. Porque Jesus, ele não joga uma semente simplesmente para morrer. Então o problema não está em Jesus, o problema não está na semente. O problema não está na palavra, no semeador ou na semente. O problema está nos terrenos que estão recebendo essa semente. Então, aí vamos para o último grupo ali, que é o objetivo, né? Que seria o quarto grupo, que foi o único grupo que frutificou. Ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, esse grupo era o grupo que eram os discípulos ali. Os discípulos, eu consigo enxergar eles passando por... Em alguns momentos, eles navegando por esses grupos aí. Em alguns momentos, eles tinham um medo de renunciar, que é aquela parte ali da pouca duração, né? Da angústia, da perseguição. Tanto que, Pedro nega. Tem várias situações ali que os discípulos são provados e eles dão aquela recuada. Então, eles passam por esse momento de que, olha, andamos com Cristo aqui, mas e agora? Chegou a nossa vez aqui de assumir. E eles dão aquela... houveram momentos também que eles estiveram ali, aí trazendo mais para o povo judeu, né? Sem seus discípulos, os demais irmãos judeus que estavam com eles, os escribas e os fariseus. Eles estavam tão cercados de lei, das próprias práticas que eles acrescentaram à lei, que Jesus mesmo falava que eles faziam acho que Paulo falava que era para a própria condenação deles. Então eram tão coisas até com uma boa intenção, mas que não era o que Jesus tinha trazido, não era o reino de Deus. Eles estavam fazendo aquilo para orgulho próprio. E aquilo estava levando eles para a condenação, estava levando eles para não frutificar. Tanto que eles não frutificaram. Mas nós somos chamados, o povo de Deus realmente que reconhece a Cristo, que reconhece a sua filiação a Deus por meio de Cristo, é chamado para ser uma boa terra, que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E aí tem essa divisão aí, um produz 100, outro 60 e outro 30. A gente comentava outro dia aqui sobre a questão de tempo de fé, né? Que o Coronel Dantas, embora seja mais velho, ele tem menos tempo, talvez, do que alguns irmãos, como eu e Arcelino. Eu fui criado na igreja. Então, já ouvi N palavras, já participei de N congressos, e toquei, e fiz, e aconteci. Mas eu considero que eu me converti de verdade. Eu passei ali eu deixei de ser um pedregal, depois eu passei a ter um pouco mais de raiz, passei a começar a tirar uns espinhos ali da minha vida há poucos anos. Então, eu acho que, assim, aos poucos, eu acho que eu vou estar dando um fruto ali, né? Não chego nem no 30 ainda. Mas o Coronel já está ali, tem gente, né? Como ele falou, depois que a gente se converte, a gente tem que perceber na nossa vida uma progressão, né? E uma frutificação. Eu acho que o principal da nossa trajetória com Cristo é conseguir examinar, voltando ao que eu comentei inicialmente, examinarmos a nós mesmos para sabermos se de fato nós nos convertemos, se de fato o nosso coração está sendo um coração que é uma boa terra para receber a semente. E como que a gente visualiza isso? Com os frutos, irmão. Aí não é nem um lado nem outro. Eu comentei com o Arcelino agora no alojamento ali. A gente tem que tomar cuidado com duas armadilhas. É da hipergraça e da hiperlei, né? Digamos assim. Por quê? O fariseu, ele achava que só a obra que ele fazia, o fruto que ele estava dando, era suficiente, mas era um fruto podre. É como aquela videira que aparentava dar fruto, bonita, como sepulcro caiado, né? Bonito por fora, mas podre por dentro. Mas também a gente não pode ser do outro lado. Não, eu creio aqui em Jesus, absorvi a palavra dele aqui, mas sem raiz. Eu absorvi a semente, chegou aqui, até cresceu um pouquinho, mas veio o sol, poxa, mas deu perdoa. O sol queimou aqui minha semente, mas deu perdoa. Daqui a pouco ele joga outra semente e eu cresço de novo. Daqui a pouco vem outra semente e eu cresço de novo. Não, irmão. Tem uma outra passagem, que eu não lembro onde é agora, que fala
da videira que não dá fruto, que será arrancada. Né? Qual? João 15, né? Então, assim, nós temos que nos examinar e vermos em que grupo desse nós nos encaixamos hoje, e temos a consciência de que nós temos que buscar o nosso coração, ser humilde o suficiente, ser uma terra boa o suficiente, fértil o suficiente para recebermos a semeadura e termos uma raiz suficiente para quando chegar esses espinhos, nós conseguimos identificar, não, isso aqui não é o que Deus tem para mim. Esse não é o caminho. Esse espinho vai me atrapalhar. E retirar aquilo que tem nos atrapalhado de cumprirmos a missão de Deus. E aí, já caminhando para a conclusão, abre aí em Provérbios 11:30, Celino, por favor. Eu vou ler duas passagens aqui, Provérbios 11:30 e Provérbios 4, do 20 ao 23. 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, mais uma vez, como que nós conseguimos identificar se aquele fruto é bom ou é ruim? Depende da retidão. Ali tem traduções que trazem assim, ó, o fruto da retidão. O fruto daquele que caminha com Cristo é a árvore de vida. Quem vai frutificar. E esse fruto não é para ele próprio. Esse fruto é para os outros. Esse fruto é para a igreja. A frutificação é para edificar a vida dos outros irmãos. Então tem traduções que traz ali, ó, e o que ganha almas é sábio. Tem traduções que trazem assim, o que faz amigos, aquele que faz amigos tem sabedoria. Não é aquele amigo do networking, né? Igual a gente brinca aqui. Não é aquele amigo que vai me trazer um interesse. Não. É aquele que frutifica o suficiente para atrair pessoas para o reino. Que as pessoas enxergam nele, como lá em Paulo, imitador de Cristo, e quer imitá-lo, quer estar próximo dele para segui-lo, para cumprir aquilo que ele está seguindo. Então esse é o nosso alvo, irmão. E aí abre aí em Provérbios 4, do 20 ao 23. Filho meu, esse aí abre lá em cima lá no primeiro. Acho que foi o que eu coloquei lá no grupo hoje. Esse aí mesmo, no primeiro. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então, voltando lá para João, né? Aquela parte da paternidade. Que os judeus respondem para Jesus: não, Jesus, mas como é que você está falando que vai nos libertar? Nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus fala logo depois: vocês são realmente filhos de Abraão, mas vocês não praticam as obras de Abraão. Vocês querem me matar. Então, os judeus eles estavam pecando ali porque eles não estavam fazendo aquilo que era de Deus. Porque o problema não está na lei, irmãos. Como Paulo mesmo vai dizer, a lei, ela salva também. A salvação vem por meio da graça desde o Antigo Testamento, mas a lei em si é boa. O princípio que tem por trás da lei é bom. Não é o problema não está na lei, está em como os fariseus aplicavam aquela lei, como estava o coração deles diante de Deus. Então Jesus mesmo fala: ó, vocês não estão praticando a obra de Abraão. Se vocês tivessem, vocês não tentariam me matar. Se eles estivessem cumprindo de fato a lei abraâmica como foi apresentada para eles, eles não tentariam matar Cristo. Então o problema, eles erraram ali de duas formas. Erraram na lei e erraram em não reconhecer Cristo como Salvador. Então eles não tiveram a chance de serem absolvidos nem pela lei nem pela graça. E aí desce aí lá só pra gente finalizar. Eu coloquei 3 perguntas aqui, né, pra gente fechar. Como estão nossos ouvidos? Como está o nosso coração e como está a nossa fé? A gente vai observar tanto em Provérbios, quanto em João, quanto em a maioria dos evangelhos, quanto até lá em Apocalipse, que Deus ele sempre se apresenta assim, ó, quem tem ouvidos ouça, né? Ouvir, guardar é a minha palavra. E aí na parábola ele fala, olha, a parábola, eu falo por meio de parábolas para aqueles que têm ouvidos ouçam e compreendeis, e aqueles que não têm não ouçam. O que é esse ouvido afinal?
não é só o entendimento humano, a linguagem, porque a linguagem todos eles tinham, pô, eles conheciam a lei de cabo a rabo, sabiam o hebraico completo, o aramaico e enfim. Não é só essa a lei humana, a linguagem humana, é uma linguagem espiritual, é o revelamento de Cristo. É o revelamento. É a revelação de Cristo. Ó, vocês estão atrapalhando o pregador. É a revelação de Cristo, irmão. Então, nós temos que estar sensíveis a saber como que estão nossos ouvidos. Nós estamos realmente com os ouvidos abertos, estamos sensíveis o suficiente para reconhecer o que Deus está falando, ou a palavra está só passando pela gente como uma palavra, uma ideia bacana, porque muitos levam o cristianismo como uma ideia legal. Não, pô, o cristianismo é legal. Ele vai me ajudar a vencer os meus problemas, ele vai me ajudar a ser um bom pai, um bom filho, ele vai me ajudar na tempestade, né? Como nós aprendemos lá ontem, Deus vai estar comigo na tempestade, ele vai me dar a vitória. Deus é bom, irmãos, mas não é só isso, irmão. Deus é bom, mas ele é justo. A tempestade vem, mas ela vem para provar a sua fé, não é só para Deus te livrar da tempestade. Ela vem para te preparar para algo que está por vir, que é o principal. Que é o principal, que é o quê? Alcançar almas. Aquele que é sábio é aquele que alcança almas para Deus. É aquele que se permite frutificar e ser como a árvore da vida. Então não é só aquele que traz uma palavra bacana, não é só aquela palavra que nos conforta, não é só aquela palavra que vai nos ajudar psicologicamente, não é só isso, irmão. Vai além. Esse quem tem ouvidos ouça é quem está preparado espiritualmente para reconhecer o reino de Deus, que é um reino espiritual. A terra prometida é algo espiritual. É algo que está por vir, uma nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E como está o nosso coração? Nosso coração está sendo uma terra fértil? O nosso coração está sendo guardado, como é em Provérbios? Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração, eu fui pesquisar, né? O coração aparece em vários provérbios, várias passagens do Antigo Testamento, ele fala de coração como algo, é a psique humana, né? A gente, a coisa mais profunda que tem na psique humana. A gente pode, assim, a conjectura que eu faço, como se fosse o nosso subconsciente, né? Porque tem muitas coisas que entram no nosso consciente, que nós aprendemos, pô, nós lembramos, mas tem aquela coisa que fica no subconsciente. Por isso que ele fala da palavra do pai lá em cima, para guardar a palavra do pai, porque tem coisas, muitas das vezes, pô, a gente aqui que estudou para concurso, que vive lendo coisas toda hora, a gente esquece de muitas coisas, mas às vezes uma palavra que o seu pai falava para você na sua infância, você não esquece. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Muitos traumas ou muitas coisas boas que acontecem hoje são reflexos da infância, quando nós aprendemos, né? Quando nós ouvimos, quando mais entra coisa no nosso subconsciente. Então ali ele está dizendo, ó, guarda no teu coração, guarda no sentido de proteger. Não deixe que isso que você está aprendendo, não deixe que quando você vá para uma faculdade, aquilo que você aprende lá na faculdade vá deturpar aquilo que está no teu coração, aquilo que Deus guardou no teu coração. Não deixe que os espinhos, aí, parafraseando lá Mateus, não deixe que os espinhos atrapalhem da palavra que entrou no seu coração ter o crescimento adequado. Enfim, irmãos, acho que é por aí. Eu coloquei mais uma pergunta aqui para finalizar. Como está a nossa fé? E aí vou ler a última passagem. Eu já li acho que 10 passagens aqui. Põe lá em Romanos 10, assim, por favor. Romanos 10. Coloquei do 9 a 17. Vou ler rapidamente. Do 9. Parte do 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam.
porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu finalizo dizendo aqui para os irmãos que os nossos ouvidos e o nosso coração é o que de fato tem que ser alcançado por Jesus. Não é só o nosso entendimento. É todo o nosso entendimento, como diz, né? Ame a Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Então, que nós vemos, examinarmos a nós mesmos, vemos como está o nosso coração, se nós estamos realmente retendo a palavra de Deus, se ela está entrando aqui e aqui, no nosso subconsciente, se a gente está conseguindo colocar em prática, se a gente está conseguindo frutificar, porque o cerne da questão é o terreno, irmão. O problema não é Jesus, não é a semente. O que impede a frutificação da palavra é o terreno. Amém? Então, finaliza aqui a mensagem.